O que você faria se descobrisse que a maior fabricante de carros do Ocidente acabou de gastar bilhões de dólares em uma nova tecnologia de bateria, mas ela tomou a decisão secreta de que essa bateria nunca, jamais vai ser colocada debaixo do capô do seu carro? E é exatamente isso que está acontecendo agora nos bastidores da indústria automotiva mundial. E o que a General Motors revelou nos últimos dias vai mudar completamente o preço do seu próximo veículo, mesmo que você continue usando lítio por muito tempo. Se você quer entender o segredo que as montadoras tentaram esconder até agora, clica logo nesse novo botão do hype aqui embaixo, por favor, para impulsionar esse vídeo e espalhar essa verdade por mais apaixonados por motores, porque o que eu vou te contar hoje destrói tudo o que você achava que sabia sobre o futuro dos carros elétricos. Para quem não me conhece, tá? Eu sou o Alexandre, aqui no canal Artifícios Automotivos, por mais de 5 anos com carros elétricos, e hoje nós vamos abrir a caixa preta da engenharia global. Todo mundo que achava que a grande corrida no momento era para ver quem criava a bateria de carro mais densa, mais leve e com maior autonomia possível para humilhar os rivais em termos de quilometragem por carga, só que enquanto o público geral olhava para o painel dos carros e para os números de cavalaria, os CEOs de grandes marcas perceberam um grande gargalo gigantesco que pode falir a indústria inteira, se não for resolvido imediatamente. A verdade nua e crua é que existe um elemento químico que todo mundo consome todo santo dia na cozinha de casa, que custa uma fração do preço do lítio e que acaba de virar o santo graal de um investimento multibilionário da GM, que pegou o mercado financeiro de surpresa também. Mas se essa tecnologia é tão revolucionária, tão barata e tão abundante, por que a dona da Chevrolet decidiu que nenhum carro da sua linha vai rodar com ela? A resposta para essa pergunta envolve uma jogada de mestre geopolítica, uma parceria secreta com uma startup americana chamada Peak Energy e um plano para salvar a rede elétrica mundial do colapso antes que os carros elétricos virem sucata por falta de energia para carregar. Prepare-se, porque o blefe do século foi revelado e a partir de agora o jogo mudou para sempre. Para entender a fundo essa revolta, então aqui o canal Artifícios Automotivos descobriu, pesquisando em relatórios oficiais que a GM emitiu esta semana. Nós precisamos falar sobre a química do elemento número 11 da tabela periódica, que é o famoso sódio. Durante a última década, a indústria automotiva se tornou completamente dependente das baterias de íons de lítio, que utilizam materiais caros, escassos e perigosos como cobalto, níquel e o próprio lítio. O grande problema é que a extração desses minérios é um inferno logístico e ambiental, controlada majoritariamente por um monopólio asiático que dita agora os preços do mercado global. É por isso que um carro elétrico hoje tem 30% a 40% do seu valor total concentrado apenas no pacote de baterias, tornando o preço final proibitivo para a maioria dos motoristas, principalmente aqui, da América Latina. Foi aí que os cientistas olharam para o mar e para o sal de cozinha e pensaram que o sódio trabalha de forma quase idêntica ao lítio dentro de uma célula de bateria, transportando os elétrons de um lado para o outro durante os ciclos de carga e descarga. Então, o sódio é um dos elementos mais abundantes do planeta Terra, o que significa que ele é virtualmente infinito e infinitamente mais barato de ser minerado e processado. Quando a tecnologia de íons de sódio começou a sair desses laboratórios universitários, o mundo automotivo celebrou o que parecia ser o fim definitivo dos carros elétricos caros. Afinal de contas, uma bateria feita com a mesma base do sal de cozinha reduziria o custo de produção de um veículo em mais de 40% logo de cara. Mas a física e a engenharia automotiva têm regras muito rígidas e cruéis, e quando os primeiros protótipos de carros com bateria de sódio começaram a ser testados lá na Ásia, na China, os engenheiros ocidentais bateram de frente com uma barreira técnica colossal que inviabiliza o uso direto dessa química na maioria dos carros que você vê rodando nas ruas. O grande defeito que impede o sódio de dominar o interior dos veículos elétricos compactos resume-se a 2 palavras que todo entusiasta aqui do canal Artifícios Automotivos precisa dominar, entender, que são densidades energéticas. Em termos simples, o átomo de sódio é substancialmente maior e mais pesado do que o átomo de lítio. Na prática da engenharia, isso significa que para
a armazenar a mesma quantidade de energia que uma bateria de lítio comum, uma bateria de sódio, precisa ser muito maior e vai ficar muito mais pesada. Imagina que para dar uma autonomia média de 400 km para um SUV elétrico atual com bateria de lítio, você precisa de um pacote de baterias que pesa cerca aí de 500 quilos. Se fôssemos usar a tecnologia atual de sódio, que já existe, para conseguir a mesma autonomia de 400 km, o peso do veículo dispararia para quase 900 quilos apenas com baterias. Esse peso extra exige uma estrutura de chassi muito mais robusta, freios absurdamente maiores para poder conter a cinética desse carro, suspensão superdimensionada e motores mais potentes apenas para carregar o próprio peso morto do carro. No fim das contas, a eficiência energética do veículo vai para o espaço, e o espaço interno para os passageiros e para o porta-malas seria severamente sacrificado. Entenderam? É por isso que no ambiente confinado de um automóvel, onde cada centímetro cúbico e cada quilo importam para a dinâmica e para a segurança, o lítio ainda reina absoluto. As baterias de sódio até começaram a aparecer em microcarros urbanos de baixíssima autonomia na China. Mas para o padrão nosso de consumo ocidental, onde o motorista quer viajar longas distâncias sem recarregar, o sódio parecia uma tecnologia natimorta para a indústria de carros tradicionais. Pelo menos era isso o que todo mundo pensava, até a General Motors decidir virar a mesa de forma genial. Em um anúncio oficial surpreendente que aconteceu durante o evento corporativo GM Empower, a montadora americana confirmou que está entrando de cabeça na tecnologia de íons de sódio através de uma divisão de investimento chamada GM Ventures. Eles fecharam um acordo estratégico de desenvolvimento conjunto e exclusividade de manufatura com a startup Peak Energy, focando em uma estratégia de longo prazo que vai até o ano de 2028. Só que a grande jogada de mestre, o grande artifício dessa estratégia é que a GM não quer que essa bateria leve e compacta para colocar dentro de um próprio Chevrolet, como Bolt, ou uma picape Silverado elétrica. A fabricante percebeu que o grande mercado do futuro não está apenas em vender veículos com essa química, mas sim na infraestrutura que mantém o ecossistema de transporte vivo. Então eles vão fabricar células gigantescas de íon de sódio para sistemas estacionários de armazenamento de energia em grande escala, conhecidos no jargão técnico como BESS, que é BESS. Estamos falando de containers e bunkers colossais, repletos de módulos de bateria que ficam instalados ao lado de estações de recarga rápida, fazendas de energia solar, parques eólicos e, principalmente, grandes centros de processamento de dados voltados para a inteligência artificial, que consomem eletricidade como se não houvesse amanhã. Ao fazer isso, a GM ataca o maior problema oculto da eletrificação mundial, que é a estabilidade de rede elétrica comercial. Se milhares de carros elétricos forem conectados na tomada ao mesmo tempo ao entardecer, as redes elétricas atuais das grandes cidades simplesmente entram em colapso por sobrecarga. Então a solução da GM é usar as baterias de sal, que são baratas e gigantes, para estocar a energia gerada durante o dia e descarregar essa energia na rede nos horários de pico, salvando o sistema elétrico sem gastar uma fortuna com lítio. Quando analisamos as especificações técnicas que a GM e a Peak Energy divulgaram para essas novas células de sódio, que começam a ser testadas como protótipos ainda este ano no laboratório de inovação em Warren, no estado de Michigan, descobrimos vantagens absurdas que deixam as baterias de lítio tradicionais no chinelo em aplicações dessas que são fixas. A primeira grande vantagem é tolerância térmica extrema. As baterias de lítio comuns, até mesmo as populares baterias de ferro fosfato lítio, conhecidas como LFP, são extremamente sensíveis à temperatura ambiente. Se o clima estiver congelante ou se o calor for infernal, elas perdem eficiência drasticamente e correm risco de sofrer fuga térmica, o que é um nome bonito para um incêndio químico incontrolável. Por causa disso, todo o sistema de bateria de lítio atual exige sistemas complexos, pesados e caros de refrigeração líquida com radiadores e bombas d'água para manter essas células na temperatura ideal, seja tanto nos bunkers como nos carros. Então o sódio, por sua vez, é incrivelmente robusto. Ele opera perfeitamente em variações brutais de temperatura, sem perder desempenho e sem risco de incêndio explosivo. Sabe o que isso significa na ponta do lápis para a engenharia da GM? Significa que esses bunkers
de energia estacionária, baseadas agora em sódio, não precisam de nenhum sistema complexo de refrigeração líquida. Eles dispensam canos, fluidos, radiadores nesses bunkers, compressores de ar-condicionado. O sistema se torna muito mais simples de construir, virtualmente livre de manutenção dispendiosa e com uma vida útil projetada de 20 a 25 anos, suportando mais de 10 mil ciclos de carga e descarga completos sem degradar, algo que o lítio simplesmente não consegue entregar. Agora você deve estar se perguntando como essa história toda de bunkers de sal e redes elétricas vai baratear o carro elétrico que você quer comprar na concessionária daqui a alguns anos. Então a lógica da economia por trás dessa estratégia da GM é até impecável e funciona em duas frentes integradas. Primeiro, existe uma lei de oferta e procura brutal no mercado de minérios. Atualmente, a indústria de armazenamento de energia estacionária e a indústria de automóveis disputam o mesmo filé mignon do mercado, que são células de lítio e de LFP. Ao transferir toda a demanda de armazenamento em rede para a química de sódio, a GM tira um peso gigantesco dos ombros da cadeia de suprimentos de lítio. Tá? Menos empresas disputando lítio global significa que o preço do lítio vai despencar, tornando as baterias dos carros elétricos puros muito mais baratas de serem produzidas. A segunda frente é ainda mais genial que essa. Envolve reciclagem e reutilização. A GM fechou uma parceria paralela com a empresa Redwood Materials para criar um sistema de economia circular. Quando a bateria de lítio de um carro elétrico antigo da GM perder aquela cerca de 20 e 30% da capacidade original, então ela deixa de ser ideal para aquele uso automotivo, principalmente de alta performance. Mas em vez de ser descartada ou passar por um processo caro de reciclagem química imediata, essa bateria recebe uma segunda vida. A GM vai pegar esses pacotes inteiros de baterias desses carros e integrá-los diretamente junto com o sistema de sódio na própria infraestrutura de carregamento que ela está criando. Então isso cria uma rede de suporte que ela mesma está alimentando e barata, que vai reduzir drasticamente o custo da tarifa de recarga para o usuário final e também valoriza o preço de revenda do carro elétrico usado, eliminando aquele medo que o consumidor tem de perder dinheiro na desvalorização. Para nós que estamos acompanhando esse mercado automotivo aqui do Brasil, essa movimentação, por mais que seja lá nos Estados Unidos, da Chevrolet, sinaliza uma mudança estrutural profunda para os próximos anos. O mercado brasileiro tem características únicas no mundo, somos diferentes, pois nós temos uma matriz energética incrivelmente limpa, baseada em hidrelétricas, combinada com uma explosão sem precedentes na instalação de painéis de energia solar residencial e comercial. Então, o grande calcanhar de Aquiles do sistema brasileiro é que a nossa rede de distribuição de energia é antiga, frágil e sofre constantemente com bandeiras tarifárias abusivas nos momentos de seca ou de alta demanda. Tecnologias de armazenamento estacionário, como essa que a GM está viabilizando comercialmente nos Estados Unidos para o final desta década, são exatamente o que o Brasil precisa para descentralizar a energia. Então imagine agora os postos de combustíveis nas rodovias brasileiras instalando fazendas solares compactas conectadas a bunkers de bateria de sódio da própria GM. Igual a Tesla também faz os bunkers deles. Então eles vão conseguir recarregar centenas de veículos por dia com energia solar pura estocada no sal, sem depender da infraestrutura precária das concessionárias de energias locais, sem encarecer também o custo do quilômetro rodado. Além disso, o desenvolvimento em escala industrial das fábricas de sódio no Ocidente quebra também o domínio absoluto da China na produção de componentes de energia, abrindo então espaço para que mercados emergentes, como o nosso brasileiro, porque sal é fácil para produzir, então nós podemos produzir próprias soluções de armazenamento local a partir de matérias-primas nacionais abundantes. O sódio não vai estar no motor do seu próximo carro, mas ele vai ser um combustível invisível que vai viabilizar a era da mobilidade elétrica acessível em solo nacional. Então o veredito final aqui do canal Artifícios Automotivos é claro e direto sobre essa nova fase de eletrificação mundial. A General Motors percebeu antes das suas rivais tradicionais que o verdadeiro segredo para dominar o futuro do transporte não é apenas construindo veículos elétricos mais tecnológicos ou com um design mais agressivo de vitrine, mas sim garantir o controle absoluto sobre o custo e estabilidade da energia que alimenta esses mesmos veículos do início ao fim.
O investimento pesado na química de íons de sódio, em parceria com a PIC Energy, prova de uma vez por todas que o mercado de energia e o mercado automotivo se fundiram em uma única entidade comercial indissociável. Quem ignorar essa transição de infraestrutura que está se formando vai ficar para trás vendendo carros caros que ninguém consegue recarregar com economia. Se você quer ficar, então, sabendo sempre, em primeira mão, sobre os artifícios, que é o meu canal aqui, as tecnologias e os segredos industriais que movem o mundo dos motores modernos, então não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar também aquele sino de notificações para não perder nenhum conteúdo exclusivo. E, claro, também deixar aqui o seu comentário embaixo dizendo se o que você achou dessa estratégia audaciosa da GM de usar o sal de cozinha para salvar a rede elétrica mundial. E se você curte tecnologia automotiva e quer dar um upgrade na manutenção ou nos acessórios do seu carro atual com os melhores preços do mercado, aqui tem Mercado Livre, Shopee, Amazon, tá? Garantia também de entrega por esses sites confiáveis. Então confira aqui mesmo abaixo, no primeiro link da descrição fixado, que vai ter aqui OBD2, tá? Carregadores de Allbox, carregadores portátil, promoções exclusivas que nós sempre separamos de acordo com a nossa comunidade aqui do Artifícios Automotivos, tá? Antes de mandar um forte abraço, dê uma olhada aqui ao lado, sempre 2 vídeos para o quê? Aumentar esse conteúdo técnico de vocês. Gostaram dessa matéria? É muito importante. O futuro é elétrico, mesmo que você goste ou não, aí para o pessoal hater, tá? Que aparece aqui, especialistas de teclado. Não adianta. O futuro é inevitável, tá? A Kodak faliu, a Volkswagen tá dando mole, a Chevrolet parece que acordou. Um grande abraço e até o próximo vídeo.